8 de março é o Dia Internacional da Mulher, uma data criada aí não só para homenagear as mulheres, apesar da gente saber, né, sobre ainda essa luta que não é nada fácil, e é por isso que a gente está aqui conversando com duas pessoas muito queridas para a gente falar sobre esse assunto. É a Cris Castro, integrante da UBM, União Brasileira de Mulheres, e a Débora Renault, integrante do coletivo Maria Maria. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito bem-vindas, mulheres. É o seguinte, eu queria começar com uma pergunta muito simples. Parece simples no fazer, mas ela é complexa e importante de que seja feita. O que é ser mulher para vocês? Quem começa? Ser mulher, para mim, é ser resistência. É ser resistência todos os dias, porque a gente acorda e a gente precisa lutar. Lutar contra a desigualdade, contra o machismo, contra o assédio. Então, ser mulher é ser resistência. Eu acho que existem três palavras que são femininas e não é à toa. Coragem, a própria resistência, luta, democracia. São palavras que as mulheres precisam no seu dia a dia enfrentar. Então, ser mulher é muito mais do que uma questão fisiológica, né? Ela é superar a questão de gênero, os papéis que nos colocam pela sociedade. A mulher tem um padrão estabelecido de corpo, ela tem um padrão estabelecido de comportamento, ela tem um padrão estabelecido de tom de voz, de cuidados com a casa. Então, todos esses papéis atribuídos a nós pela sociedade são pesados demais. Então, ser mulher é ter coragem. Ter coragem para enfrentar tudo isso e tentar transformar essa sociedade em direitos iguais e oportunidades iguais. Maravilha. E Cris, dentre tantas referências, qual aí é a sua principal referência feminina e por quê? Bem, eu poderia aqui, nesse momento em que a ONU estabelece como tema, né, central para esse ano, as mulheres nas inovações tecnológicas, o mundo digital que tanto fere a mulher, né, que passou a ser um ponto também de violência. A internet atinge as mulheres de forma muito violenta, mas também a dificuldade que as mulheres têm de acesso à tecnologia. Eu poderia falar da ministra Luciana Santos, que é a ministra da Ciência e Tecnologia, uma mulher negra, nordestina, né, a primeira mulher a ocupar um Ministério de Ciências e Tecnologia. Engenheira, que já é uma engenheira elétrica, que já é uma categoria diferenciada para mulheres. Mas eu queria falar da mulher trabalhadora. Essa, como diz a Débora, que acorda todo dia e precisa dar conta de todo o recado, de cumprir todos esses papéis impostos e aqueles que ela mesma se impõe. Então, a minha inspiração é na mulher da periferia. É ela que me inspira a saber que a gente precisa lutar todos os dias por um mundo mais justo e melhor. E é muito interessante porque, bom, eu não sou mulher, mas eu sou filho de uma mulher que cumpria essa jornada dupla, tripla, né? Trabalha, cuida da casa, acorda muito cedo e a gente não vê reclamando. Eu nunca não me lembro da minha mãe reclamar de nada assim, mas eu sabia da dor. Hoje eu entendo essa dor, hoje eu vejo esse sacrifício, né, de ter que dar conta de tudo, de se cobrar tanto, quantas mães choram, né? E por que é tão difícil, mesmo a gente vendo essa qualidade da mulher, Débora, de desempenhar tantos papéis e com tanta excelência e ainda assim ter dificuldade de subir na carreira, como um homem, por exemplo, né, que tem tantas vezes muito mais facilidade, parece que o homem chegou, já subiu. A mulher não, tem mais dificuldade. Por que você atribui isso? Porque a sociedade impõe isso, né? A sociedade não foi construída para nós, mulheres. A sociedade foi construída para os homens. A mulher sempre ficou no lugar subalterno. E aí, mesmo hoje, a gente tendo as mulheres com mais escolaridade, são dados, né? A mulher tem mais escolaridade, mas ela ainda tem um índice de desemprego, ele é maior para as mulheres. As mulheres, quando chegam no cargo de chefia, ela tem um salário menor que os homens. Os homens chegam aos cargos de chefia com maior facilidade que as mulheres. Os empregos, né? As mulheres estão nos cargos mais baixos no mercado de trabalho,
porque a sociedade não foi feita para nós. Nós temos que ainda lutar muito para chegar no patamar que a gente acha que é o nosso lugar, né? Que é o lugar onde os homens também ocupam. O que a gente quer é equidade de espaço. A gente quer estar nos mesmos postos de trabalho, ocupar, como a Cris colocou, da Luciana Santos, que é uma mulher que ocupa hoje um espaço que ela conquistou. E ela conquistou com a educação, com o trabalho. E hoje a mulher ocupa na educação espaços que ela não conseguia ocupar há décadas atrás. Hoje a mulher ocupa esse espaço, mas no mercado de trabalho ela não consegue ocupar, porque essa carreira ela ainda é destinada aos homens. E apesar de o percurso, né, ainda ser muito longo, os avanços são inquestionáveis, né? E no mercado de trabalho também o papel da mulher, economicamente falando para o nosso país, é também fundamental e primordial, né? O que você acha disso, desse contexto, Cris? Bem, então, se nós formos analisar os dados, um percentual imenso de mulheres é chefa de família, né? Elas é que cuidam da família economicamente. E os dados econômicos, eles só não são melhores justamente por essa desigualdade salarial, né? Justamente por esse preconceito. Só para se ter uma ideia, isso são dados inclusive da própria ONU, mundialmente, as mulheres em cargo de chefia, elas recebem 40% a menos. Se a média a gente trabalha com 30% a menos, no Brasil, em algumas situações, 21% a menos, para o mesmo trabalho. Por isso que a gente tem a bandeira para trabalho igual, salário igual. A mulher tem uma participação no desenvolvimento do país economicamente extraordinária. Bom, então eu quero falar agora sobre responsabilidade, né, que são cada vez maiores. Né? E muitas, né? Muita. É trabalho doméstico, educação dos filhos, né? Profissão, enfim, várias coisas, como eu tinha dito antes. Apesar das mulheres serem multifacetadas, né? Como é que faz para não pirar, para não enlouquecer diante de tanta coisa? Porque além dos trabalhos, vocês mulheres ainda tem que ficar cobrando direitos que são básicos, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores antes sobre a questão da equidade, da paridade de salário, que é uma coisa que teoricamente já era para existir, porque está na Constituição. Homens e mulheres são iguais perante a lei, mas tem que ter essa briga. Como é que faz para não surtar, para não pirar? Bem, se a gente for analisar, o número de mulheres que sofrem psicologicamente é muito grande. Então, nós temos dados alarmantes e era justamente para a gente ter um pare e pense, por quê? Né? Por que a mulher, quando grita, ela é louca? Né? Por que a nós é atribuído esse papel de loucura? Né? Por que quando nós questionamos, está desequilibrada, não tomou remedinho hoje, né? Deve estar menstruada. TPM, com certeza é TPM. Né? A nós é atribuído qualquer forma de manifestação contra o que é imposto como loucura. Então, a gente já sofre isso. Mas as mulheres são solidárias, né? Nós precisamos ser solidárias. Então, o movimento feminista, ele é um movimento solidário. Ele busca esse apoio. Ele busca mostrar que a mulher não está sozinha, né? Nós fizemos uma campanha, ninguém solta a mão de ninguém, porque a gente precisa estar junto. Né? Então, aqui já fica, inclusive, um convite para que nos somemos, porque juntas a gente consegue ser mais forte, com certeza. E por falar em soma, quem também está aqui com a gente é o nosso telespectador André Ribeiro, que mandou mensagem pelo YouTube e ele falou o seguinte: desejou Feliz Dia das Mulheres, então obrigada, André. E ele falou que conhece essas grandes mulheres que estão com a gente aqui hoje. Ele falou que Cris foi professora, Débora Guerreiro, e trabalhou também comigo na revista Please. Então lembra muito bem do André, que coisa boa. Então tá aí acompanhando o nosso programa, conhece Beijo, essas André. grandes mulheres, como ele colocou. Então, obrigada pelo carinho e pedir para o pessoal mandar mensagem pra gente também, né, Gustavo? Quem tá em casa aí, pode mandar mensagem pra gente, pode nas redes, @TV Diversa, no Instagram, no YouTube. Você de todo o Brasil pode assistir a gente pelo YouTube. Tem parente fora, não tá aqui em Minas, não tá pelo interior de São Paulo, não tá ali no Espírito Santo, você manda para ele o link do YouTube do TV Diversa, que hoje
A gente está especial, programa especial para as mulheres, dedicado a todas elas. E vale reforçar uma coisa aqui antes da gente ir para o intervalo, que o feminismo não é um combate aos homens. É um combate ao machismo, né? Até porque a sociedade ela é feita em conjunto. A gente não está falando de uma dualidade, né? De uma dicotomia. Não. É realmente todo mundo pela mesma causa. É porque parece assim, as pessoas, às vezes, algumas, né? Têm a impressão de que o machismo é antagônico ao feminismo. É contra, né? A gente quer acabar com o machismo, mas não quer dizer que o machismo seja a união dos homens. O machismo é o mal feito às mulheres, né? Não são contrários, né? Machismo não é contrário de feminismo. Feminismo porque às vezes a gente coloca as palavras como se uma fosse o contrário da outra. Talvez até pelo sufixo, né? Mas elas não são. O feminismo é essa luta por direitos iguais. E o machismo é o reconhecimento de que ele é melhor. Nós, no feminismo, não nos achamos melhores que os homens. Nós não somos superiores aos homens. O que nós lutamos no feminismo é por igualdade. E o machismo, não. Ele não é o contrário do feminismo, onde o homem quer igualdade entre mulheres e homens, não. Ele se sente melhor. E por ele ser superior, a mulher é submissa. Um levantamento do DIEESE revelou que o rendimento médio mensal das mulheres é 21% menor que o dos homens. Esse dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD contínua do IBGE. Vamos conferir. Os homens brasileiros recebem em média R$ 3.305. Já as mulheres, R$ 2.909. Em alguns setores da sociedade, a diferença chega a ser de 32% a menos para elas. Como, por exemplo, na educação, saúde e serviços sociais, onde 75% da força de trabalho é feminina. Essa divergência de remuneração atinge mulheres de diferentes escolaridades. Nos mesmos setores citados acima, mulheres com menos de um ano de estudo recebem R$ 1.565. Já os homens são remunerados com R$ 1.928. Se subirmos a escolaridade para o superior completo, a diferença fica ainda maior, com as mulheres recebendo em média R$ 4.063 e os homens R$ 6.331. O levantamento do DIEESE ainda mostra que 50,8% dos lares brasileiros, mais de 38 milhões de famílias, são lideradas por mulheres. Desse total, 56,5% são negras. As famílias formadas por mulheres negras com filhos têm renda de R$ 2.362. Já as residências de mulheres não negras com filhos, a remuneração total chega a R$ 3.547. O Manhã Diversa agora vai falar mais sobre essa desigualdade de gênero. Para isso, continuamos o nosso bate-papo importantíssimo com Débora Renault, integrante do coletivo Maria Maria, e com a Cris Castro, integrante da União Brasileira de Mulheres. Ô Débora, na sua visão, quais são os desafios mais importantes que precisam ser enfrentados nessa questão da desigualdade entre homens e mulheres? Assim? Uma das maiores desafios é a desigualdade no mundo do trabalho, né? Esse é um dos grandes desafios. A desigualdade salarial nesse campo. Temos também a questão do assédio, da violência, seja ela moral, sexual, a violência patrimonial, que as mulheres sofrem e os homens não. Então, são desigualdades que a gente tem no campo feminino e que a gente não vê no mundo masculino, né? A gente tem no mundo feminino, e a gente vê isso quando a gente tem no campo das mulheres, né? As mulheres negras principalmente, essa desigualdade ainda é maior, né? A gente tem, no mundo do trabalho principalmente, quando a gente tem as mulheres que ocupam cargos de chefia, quando a gente vê isso no campo das mulheres negras, as mulheres que ocupam esses cargos chegam com muito menos facilidade quando as mulheres são negras, né, Cris? Uhum. Então, essa desigualdade ela é muito grande e a gente precisa lutar cada vez mais para que essas desigualdades diminuam. Uhum. Eu vejo isso
E aí falando como homem, né? Minha mãe nunca me orientou com qual roupa eu deveria sair de casa, como que eu deveria enfrentar. Isso é uma coisa que a menina desde criança, né, Bárbara? Desde criança ouve assim, olha, cuidado com quem vai mexer com você. Isso daí já mostra desde sempre uma atenção redobrada, esse né? medo, né, Bárbara? A criança, desde pequena, ela é ensinada a ser o reflexo do que ela vai ser quando crescer. Então a menina, ela recebe a boneca, as panelinhas, porque ela vai ser a dona de casa, enquanto o menino recebe os brinquedos da automação, do cuidado com o externo, né, do público, e a menina fica com o privado, porque ela tem que se formar para estar no espaço privado, enquanto o homem pode estar no espaço público. E isso gera desde sempre a cultura de que a mulher, ela está subjugada. E essa desigualdade a gente tem que combater. E a gente tem que combater ela desde a infância. E isso a gente precisa trabalhar desde a escola, desde os anos iniciais da criança em formação, para que a gente crie homens menos machistas. Sem dúvida. E, Gustavo, agora acho que a gente podia aproveitar que a gente está aqui com uma outra grande mulher, que é a Laura Januzzi, né? Maravilhosa. Para aproveitar aí para a gente fazer também esse bate-papo com ela que está fazendo a trilha sonora do nosso programa de hoje. Laura, com relação a essa coisa do papel da mulher dentro do universo da indústria musical e falando ainda de desafios, né? O que você sente, qual seria ali o maior desafio dentro da indústria musical para a mulher e também um diferencial, um facilitador pelo fato de você ser mulher? Eu acho que realmente a gente é subjugada, né? Assim, esperam, e no meu caso, que sou cantora e compositora, muitas vezes esse papel de compositora também é colocado um pouco de lado, assim, como se eu fosse só uma intérprete. Enfim, eu acho que é colocado sempre numa posição um pouco menor, assim, por conta de ser mulher. E a gente está aí resistindo e fazendo para poder, enfim, marcar presença sempre. E está fazendo isso lindamente bem. Maravilhoso, nossa, incrível. Olha, a gente tem participação aqui, é isso? A gente tem uma Tuninha de Varginha. Ah, maravilhosa. Ó, desejou um feliz Dia das Mulheres e disse que as mulheres devem continuar a luta pelo direito de serem bem tratadas. É, uma luta, infelizmente, né, cara? Parece uma coisa tão óbvia, mas tem que ser luta aí. Que bom que as mulheres não desistem, não desistiram, não se subjugaram e estão aí enfrentando sempre. Tem mais aqui? Débora, deixa eu perguntar para você, vou perguntar para a Cris, na verdade. Cris, é importante falarmos também sobre a diferença entre igualdade e equidade. Né? A gente fala igualdade de gênero e equidade. Fala pra gente, qual que é a diferença entre igualdade e equidade? E essa compreensão ela é fundamental, né, para a gente conseguir entender. Na verdade, as duas são critérios de justiça. Né? Tanto igualdade quanto equidade se referem a critérios de justiça. Mas eu vou te dar um exemplo concreto. O André participou aqui com a gente, eu fui professora dele. O André é cartunista. Eu fui uma professora que não tomei o lápis dele, porque o André desenhava o tempo todo. Eu tive que reconhecer as diferenças do André para dar a ele o tratamento, o mesmo conteúdo, mas de uma outra forma. Isso é equidade. A igualdade é você tratar todos de forma igual. E a equidade é você reconhecer as diferenças e, portanto, você vai dar tratamentos diferentes a quem é diferente. No caso, a equidade de gênero é isso. Você tem que reconhecer que a mulher, na sociedade, ela é diferente do homem. O papel atribuído a ela é diferente do homem. Então, você vai ter que ter políticas públicas específicas para a mulher, para poder assegurar que ela possa, de fato, estabelecer um nível de igualdade. Porque enquanto existe salário diferente, existe tratamento do corpo de violência, de assédio, de forma diferente do homem, nós não podemos falar de igualdade. Você só pode falar de igualdade quando o campinho estiver nivelado.
quando todos puderem julgar e todas na mesma condição. Enquanto isso não acontece, a gente fala de equidade. Tem um desenho muito bonitinho, são 3 crianças e um muro. Vamos pegar nós aqui que temos alturas diferentes. No critério de igualdade, você vai dar um tijolinho para cada um. É igual. Eu trato de forma igual as pessoas. Eu sou justa, trato de forma igual. Na equidade. Mas aí você consegue ver do lado de lá do muro, você fica com o olhinho na beiradinha do muro, quase consegue, e eu não consigo. Mas foi igual. Agora, no critério de equidade, você vai dar, para mim que sou a mais baixa, um banquinho um pouquinho maior, para que eu tenha a mesma condição de você, que também vai ver o muro, para que a gente possa ver do outro lado. Então, esse é o critério de equidade de gênero. E aí, a analogia foi brilhante para a gente conseguir realmente enxergar, né, essa fotografia, porque ainda que a igualdade ela também trate, né, e seja embasada na questão da justiça, Sim. ela ignora todas as particularidades, né? Sim. E assim, num processo que a gente já está mostrando o quão complexo é, se as particularidades forem ignoradas, aí que fica mais difícil ainda. Sim, né? aí é por isso que, por exemplo, em relação à mulher negra, o tratamento ainda tem que ser mais diversificado, porque é mais oprimida, sofre ainda mais do que a mulher branca. Então, nós temos que ter políticas específicas que tratem essas diferenças. E a nossa equipe falou que tem aqui um conteúdo para a gente colocar no nosso telão, é isso mesmo? A minha mãe. Aí, ó, que mulherão, hein, Gustavo? Mulher! Aí, ó. Como chama sua mãe? Terezinha, dona Terezinha. Beijo, mãe. E minha avó, vovó Luda lá. Ai, que amor. Hoje a vovó tá assistindo a gente do céu, mas que lindo, boas lembranças aí. Mulheres da minha vida que pautaram minha carreira toda. Minha avó foi um dos primeiros divórcios em Guarani. Imagina, com 9 filhos, na época falava desquitada, né? É. E ela conseguiu criar no humor, enfrentar uma sociedade machista, se impor, virou um talento, foi até pro Jô Soares, olha que incrível. linda, São mulheres, as mulheres pautam minha vida de uma maneira muito, muito brilhante. Mulheres empoderadas. E na verdade, as E mulheres... criaram muito bem, por sinal. Muito obrigado. Na verdade, as mulheres pautam toda a sociedade, porque todos somos filhos de uma grande mulher. Mas muitas vezes a mulher acaba reproduzindo esse machismo estrutural. Por isso que a gente vê essa mulher falar assim, eu sou contra o feminismo. Qual é uma forma de explicar, de fazer convencer essa mulher, de chegar ao coração dela, de, olha, você está lutando contra si mesmo, é uma briga. A sociedade impõe isso, né? Ela coloca para a gente, coloca para as mulheres que, como vocês colocaram no início, que o feminismo é o contrário do machismo. Então, ela coloca que nós queremos ser superior aos homens. E não é isso. O que a gente quer é equidade de direitos, equidade e agora fugiu a palavra. Paridade, não é isso? A paridade de direitos. E aí a gente não quer ser melhor que ninguém. A gente quer só ter o nosso espaço na sociedade. Quando a mulher entender isso, ela vai estar do nosso lado, ela vai estar na luta junto com a gente. E falar em luta, hoje a gente tem ato. Hoje a gente tem ato, né? A UBM, o Coletivo Maria Maria, junto com o Fórum 8M e com várias outras entidades. Nós estamos na rua hoje, porque hoje é dia de luta. Hoje nós estamos comemorar todas as nossas conquistas, mas temos que lutar muito ainda para conquistar mais direitos. Então, nós estamos hoje às 5 horas da tarde no Parque Alfred para lutar ainda por mais conquistas. Que bacana. Então, convite feito para quem é de Juiz de Fora. E também respondendo a sua pergunta, Gustavo, eu acho que o que pega muito nessa situação são conceitos distorcidos, né? Eu lembro de uma ocasião em que eu estava fazendo parte de um grupo de leitura feminista, em que estudávamos sobre autoras, né, mulheres, e a gente dava esse foco exatamente porque a literatura, ela demorou a ter esse tipo de valorização, né, em relação às mulheres. E aí eu lembro de uma situação que me tocou muito, e aí é realmente algo bem particular, que foi uma das integrantes desse grupo, quando a gente foi ser servida por um garçom, ela não o tratou muito bem. E aquilo me incomodou muito, ela falando sobre fazer algum tipo de justiça histórica ou algo do tipo, sabe?
E aí, na hora, isso foi bacana porque me deu aquela chacoalhada em relação ao meu propósito. Eu falei, eu estou realmente aqui por uma questão de equidade, né? Equidade no sentido de todos lutando pela mesma causa. Ninguém acima de ninguém e ninguém deixando ninguém submisso, né? Então, talvez a distorção seja exatamente relacionada nesse ponto. Ali a gente não está fazendo uma inversão de papéis, pelo contrário, é todo mundo lado a lado, né? E era preciso também, eu acho que a história precisou pintar as mulheres feministas como uma coisa ruim, justamente para que a igualdade não acontecesse. O mundo foi escrito por homens, feito por homens, pensado por homens, né? Então, imagine se as mulheres de fato adquirem isso. Essas mulheres que lá na década de 70 rasgaram o sutiã ou fizeram qualquer outro tipo de manifestação, era preciso ser em forma de choque. Nós tivemos na Idade Média as bruxas. Quem eram as bruxas? As mulheres que iam contrárias àquele pensamento da época. Que era imposto. Queima. Queima. Então, que era imposto às mulheres. Qualquer mulher que pensasse diferente ia ser queimada, porque era bruxa. Era bruxa. Foi um critério encontrado para poder não assegurar que as mulheres pudessem avançar. E outro ponto que acaba acontecendo muito também é a já tradicional culpabilização da vítima, né? O que ela fez para viver aquilo, o que ela fez para merecer isso, né? O que vocês têm a dizer para a gente poder fazer as nossas considerações finais? Então, normalmente quando, no caso específico de estupro, quando uma garota é estuprada, a primeira pergunta é o que ela estava fazendo naquele lugar, que roupa ela usava, né? Então, você atribui a ela a violência sofrida. Se o estupro fosse por roupa, nós acabamos de ver aqui, né, uma triste realidade, as mulheres que usam burca não seriam estupradas. E o índice de estupro é imenso. Então, é esse papel da mulher mesmo, que é um objeto e eu uso, ela é inferior, eu sou superior, eu faço o que eu quero. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos, em caso de estupro, em caso de violência, vítimas e não responsáveis por ela. E com os movimentos que você faz parte, a luta é também disso, né? Sim, sim. Eu fui presidenta do Conselho Municipal aqui em Juiz de Fora dos Direitos da Mulher, participei do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e faço parte, com muita alegria, do Fórum 8M, que congrega, como a Débora falou, diversos coletivos da cidade. Hoje, reforçando o convite, às 17 horas nós temos uma marcha, concentração no Parque Alfield. Especificamente, eu vou estar no Banco do Brasil, ali no calçadão, com uma mesinha, Flores pela Democracia, porque no dia 8 a nós são dadas flores. Nós gostamos de flores, mas nós queremos flores também durante todo o tempo e não queremos flores onde muitas mulheres recebem, vítimas de feminicídio e mortas. Então, esse tipo de flor nós não queremos e é por isso que nós lutamos contra a violência, contra o feminicídio e por uma sociedade justa, fraterna, que de fato a igualdade possa acontecer e, para tanto, a gente trate e continue tratando diferentes de formas diferentes para alcançarmos esse nosso objetivo de ser feliz. E você também, né, Débora? Sim. Nós estaremos hoje, o Coletivo Maria Maria, né, que faz parte, nós somos um coletivo que faz parte da Marcha Mundial de Mulheres, que está presente nos 7 continentes. E estaremos hoje somando também no ato, né, na marcha. Depois da marcha nós temos um ato cultural formado só por mulheres. E nós estamos fazendo um convite aí a todas as mulheres de Juiz de Fora, aos homens também, porque essa luta é de todos nós. Nós não vamos acabar com o machismo se os homens não tiverem a consciência de que eles são machistas e que precisam se desconstruir. Então, o convite é para todos nós e esperamos vocês no ato junto com a gente, para a gente construir, como a Cris disse, uma sociedade mais fraterna, mais igualitária, com menos machismo, para que a gente destrua o feminicídio, a violência contra a mulher e que a gente tenha uma sociedade mais igualitária.